Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. DiarioMSNews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. E hoje o nosso bate-papo é daqueles que informam, acolhem e esclarecem dúvidas que muita gente tem, mas nem sempre sabe a quem perguntar. Vivemos uma era em que a estética está muito presente no nosso dia a dia e falar sobre isso com responsabilidade é essencial. Por isso recebemos aqui nos estúdios da Rede Top hoje a doutora Tatiane Silva, que é cirurgiã plástica, para conversar sobre um tema fundamental: beleza consciente. Como evitar exageros, entender riscos e saber se a cirurgia realmente é recomendada para você. E principalmente qual o papel do preparo emocional nesse processo. A doutora Tatiane está aqui já com a gente e nós vamos começar a entrevista do dia aqui no Jornal da Top. Doutora Tatiane Silva, seja muito bem-vinda, doutora. E é uma alegria ter você aqui com a gente para nos ajudar a enxergar a estética com verdade, segurança e equilíbrio. Bem-vinda. Obrigada, Edilene. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. E falar sobre cirurgia plástica e procedimentos estéticos é o amor da minha vida, um dos amores da minha vida, né? Eu sou apaixonada por transformar e viver a emoção das mulheres nesse período, nessa fase da vida delas. E o que te levou, doutora, a escolher a trabalhar dentro da medicina com a cirurgia plástica? Vou falar de uma maneira bem resumida, né? Porque é uma história longa e, enfim. A minha avó materna passou por uns procedimentos, né? Quando eu estava no segundo ano da faculdade. E eu conheci a cirurgia plástica através da cirurgia plástica reparadora. E ela precisou fazer cirurgias reparadoras. Foi aí que eu conheci, né, um casal de cirurgiões aqui da cidade. Comecei a acompanhá-los. E desde então, eu falei assim, vou seguir esse caminho, né? E dentro da residência, na formação, eu vi o universo que é a cirurgia plástica, o quanto ela pode impactar na vida das pessoas, tanto a cirurgia plástica como a cirurgia plástica estética, como a cirurgia reparadora. E a senhora traz um tema muito interessante, que é a questão da beleza consciente. O que significa esse conceito? O conceito de beleza consciente é a minha prática diária, né? É alinhar o que a pessoa entende, né, de quem ela é, como é que ela está, o momento que ela está da vida, para que ela tome as decisões mais certas, mais seguras e com convicção, para alinhar a expectativa com o que pode ser feito para ela. E aí é interessante, né? Porque hoje em dia existe muita comparação e pressão estética, né? E como é que a pessoa pode identificar quando está buscando um procedimento para ela mesma, para ela se sentir bem, né? Consertar algumas coisinhas ali que não tão legais, ou é por influência externa? Eu percebo que as pacientes que estão constantemente insatisfeitas, elas estão sofrendo pressão externa, né? Então, é um desajuste até do que é possível ser realizado, né, em relação a resultados. A paciente que quer a mudança para melhorar a autoestima dela, a presença, alinhar o desejo, né, do que ela alinhar a essência com a aparência, ela é mais segura, ela é mais assertiva, ela consegue entender o que é um resultado natural de um resultado antinatural. E nesse processo é preciso um acompanhamento psicológico, inclusive, para entender? Às vezes sim, às vezes é fundamental e inclusive eu recomendo, né, quando eu vejo que tem essa discrepância
entre do que é possível, do que a paciente deseja, eu recomendo sim, né, que ela faça toda essa análise para que ela fique feliz. Né? O meu compromisso, além do resultado e a segurança, é que essa paciente realmente viva a transformação e se sinta feliz com o que ela buscou. Que legal, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres que fizeram esse procedimento e é como se ela voltasse a brilhar, né? E é interessante isso. Mas quais são os sinais de alerta de quem está indo além do limite saudável em procedimento? Inclusive para a família poder identificar, né? São pessoas que, como eu falei anteriormente, estão sempre insatisfeitas a todo momento e nada que é realizado supre aquela expectativa dela. Então, essa pessoa, aí que entra o conceito de beleza consciente, né? Aonde é que tá que a gente precisa ajustar? Então, muitas vezes recomendo o apoio psicológico, às vezes fazer uma revisão de toda a questão da saúde, corpo físico, né? Corpo físico, corpo mental e espiritual também. É importante para essas mulheres, eu falo mulheres porque o meu público maior é feminino, e que ela alinhe isso para que essa busca constante não vá tapar algum vazio que não seja por a busca pelo procedimento estético em si. O que o paciente deve observar, doutora, ao escolher um profissional para evitar complicações e até mesmo resultados muito artificiais? Primeiramente, né, buscar o profissional qualificado e que ele exerça o que está dentro da lei para aquele profissional. Ambientes seguros, né, como a minha clínica mesmo, nós oferecemos toda a segurança possível para o paciente. Segurança é meu lema também, então isso é muito importante para que a pessoa tome a decisão de fazer um procedimento estético ou uma cirurgia. Sobre resultados artificiais, eu costumo dizer que eu trato, costumo dizer não, é minha prática, né? Eu trato a paciente e não tô lá para oferecer produtos, eu tô lá para oferecer consciência e tratamento. E é interessante isso, né? Porque existe inclusive um intervalo seguro de um procedimento para o outro para evitar, inclusive, esses exageros aí, né? Tem gente que acaba fazendo um agora e já quer fazer outro outra semana. Eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, se a gente sofre um ralado, né? A gente precisa de um tempo, a gente está vendo na pele, né? Que a pele precisa de um tempo para se restaurar. Assim é nosso organismo. Para todo e qualquer procedimento, dos minimamente invasivos, para cirurgias maiores, o corpo ele precisa de um tempo para se restabelecer. E isso é muito importante para que a gente possa atuar com segurança. E sabemos que o sonho de fazer uma cirurgia, tem gente que quer fazer, tipo, o nariz, existem vários tipos de procedimentos, exige um planejamento para isso, né? Não é simplesmente você já chegar lá e já entrar para o centro cirúrgico, tem todo um acompanhamento. Como é que funciona esse processo, doutor? O processo é o seguinte, a consulta, né, a primeira consulta é parte fundamental desse processo todo. E a paciente, para fazer uma cirurgia, ela vai se preparar fisicamente, emocionalmente para isso também, realizar todos os exames necessários, né, exames de sangue, passar com cardiologista, anestesista, e aí nós vamos alinhar para a cirurgia, além de recomendações nutricionais. Então é uma decisão que é muito séria a gente fazer uma cirurgia. A gente toma uma decisão, a gente vai passar por um processo que é um desejo nosso. E para isso existem regras, e as regras devem ser rigorosamente seguidas. As recomendações médicas devem ser rigorosamente seguidas, e aí ela chega no pré-operatório. Inclusive, eu ia até perguntar aqui, quando a gente fala em cirurgia plástica, todo mundo pode fazer cirurgia plástica ou tem algo assim? Quais são as principais contraindicações? Esse perfil de pessoa realmente não pode, ou por causa de uma doença? Cirurgia plástica não é para todo mundo, né? Ela é para paciente que está saudável. A cirurgia plástica estética, ela é para paciente que está alinhada com a expectativa, com os resultados possíveis, e ela tem que seguir as regras, como eu falei anteriormente. Aí sim ela é uma candidata à cirurgia plástica. Agora uma pergunta, uma curiosidade dos bastidores aqui. Só tem assim um equivalente, assim, chega a 10 pacientes no meu consultório.
tantas estão aptas para fazer cirurgia? Você já consegue, assim, metrificar? Consigo, Edilene, é assim, como eu acho que a rede social é fantástica, né? Ela vai alinhando as pessoas. Então, as pacientes, quando me acompanham na rede social, já sabem como é que elas têm que chegar também para dizer, né? Então, assim, para fazer o procedimento. Então, o que eu posso dizer? Das pacientes que, às vezes, não estão preparadas para fazer a cirurgia plástica naquele momento que elas desejam, é passível, elas podem ser preparadas, e isso acontece. Então, às vezes, se precisa perder um peso, melhorar a pele, alguma coisa que precisa ajustar, alguma condição de saúde que precisa ser ajustada para que ela faça o procedimento, não naquele momento, mas futuramente, tá? Então, assim, contraindicar cirurgias, né, em relação a problemas de saúde. Geralmente é baixo o índice de contraindicação por problemas de saúde, porque quando a pessoa está com problema de saúde, ela está procurando resolver aquilo, né? E aí, quando ela busca a plástica, ela já está pronta para ir fazer o procedimento. Que legal esse acompanhamento, né? Extremamente importante. Mas também nós sabemos que toda cirurgia ela carrega um risco, mesmo em mãos experientes como a da senhora. Quais são os riscos assim mais comuns que muitas pessoas acabam ignorando e depois o resultado acaba não sendo o que deveria acontecer? Eu brinco com as minhas pacientes que a gente tem que ir tirando nota 10, né? Então, pelo menos 9,5. Pré-operatório, nota 10. Transoperatório, nota 10. Quando eu dou alta para elas, eu falo aí, agora a cirurgia depende de você. Né? Deu alta, tá tudo ok? O pós-operatório é fundamental, é parte importantíssima de todo esse processo. É claro que mesmo tirando nota 10 em tudo, as complicações são estatísticas, né? Nós estamos tratando um organismo que é vivo. Eu comparo assim, às vezes a gente vai numa manicure, que é uma necessidade para nós mulheres, e às vezes tem algum machucadinho. Entende? E aí a cirurgia pensa, né, como fazer um facelift, por exemplo, mexer em todo o rosto. Então, mesmo tirando nota 10, o que é mais comum? Às vezes é romper um ponto, infecção de algum pontinho. Essas são as complicações mais frequentes. Entendi. E temos visto aí uma onda de menos é mais. Quais são as tendências atuais para uma estética mais natural e consciente? Eu fico muito feliz que esse tempo chegou, né? Ainda bem, né? Porque é a minha prática, então, né, teve esse boom de harmonização, aí desarmonização, né? Porque as pessoas começaram a exagerar porque a indicação de um tratamento, por exemplo, começou a tratar a flacidez de rosto, enchendo o rosto de preenchimento, né? Isso não é legal. Fica feio e não faz o tratamento correto. Então, para mim, eu gosto muito que as pacientes falam assim, tá todo mundo falando que eu estou melhor, que meu rosto tá melhor, que meu corpo tá melhor, mas não estão entendendo muito bem o que é que eu fiz. Isso para mim é sucesso, né? Porque isso é o natural, é a beleza. A gente tem que entender que cada uma tá vivendo uma fase da vida, um tempo na vida. Então, essa é a minha prática da beleza consciente e natural. Que legal, né? E como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem te acompanhar pelo Instagram? Qual que é o arroba? O meu arroba é a Tatiane, com Y, 2 N's e Silva, que a mamãe caprichou. E também tem o Instagram da minha clínica, a Dermaplas, @Dermaplas. Que legal, doutora. Que alegria poder te receber aqui. Eu gostaria, para a gente já encerrar aqui a entrevista rapidinho, que se a senhora deixasse um conselho para quem pensa em se submeter a um procedimento estético, quem sabe ainda esse ano. Para você que pensa em submeter a um procedimento estético esse ano, busque o profissional qualificado, alinhe a sua expectativa com o que é possível e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí eu fico pensando rapidinho. Tá acabando o ano. Muita gente quer correr contra o tempo. Dá tempo de fazer um procedimento ainda esse ano para poder curtir a praia no final do ano? Depende. Tem que correr Tem que correr. Procedimentos cirúrgicos, dependendo, para aproveitar a praia, às vezes o nosso tempo está pequeno, mas para procedimentos minimamente invasivos, como bioestimuladores, tecnologias, é possível sim, porque são procedimentos que precisam de menos tempo de recuperação.
É isso aí, doutora. Seu arroba novamente? @Tatiane com Y2NZ Silva e @Dermaplas. É isso aí, muito obrigada. Quero Se tiver uma novidade, traz aqui pra gente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. E assim a gente encerra a entrevista de hoje. Nós falamos sobre procedimento estético, né, que é a famosa cirurgia plástica, e a gente vai trazer a doutora aqui para trazer mais esclarecimentos sobre esse assunto, podem ter certeza disso. Oferecimento diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.